A travessia de Saulo para Paulo não é apenas um evento histórico, é um espelho profundo da jornada humana, quando a graça encontra a consciência. Cada pessoa, em alguma fase da vida, caminha como Saulo, convicta de suas próprias certezas, guiada por impulsos, crenças rígidas e pela percepção limitada do mundo. Saulo acreditava estar certo, mas sua convicção não vinha da luz, e sim da cultura, do ego, do zelo vazio. É assim também quando vivemos a partir do que aprendemos sem questionar, dos traumas não curados, das pressões sociais ou das ilusões que o mundo constrói. A conversão começa quando a luz nos visita, não como punição, mas como revelação. O encontro de Saulo com Cristo foi um colapso, e todo colapso espiritual é, na verdade, um realinhamento. A Bíblia descreve: de repente brilhou ao redor dele uma luz do céu. Atos 9, 3. A luz sempre chega quando o velho eu já não sustenta mais a verdade. A física quântica nos mostra que a luz muda estados, reorganiza padrões, redefine trajetórias. Assim também a luz de Cristo reorganiza interiormente tudo aquilo que estava desalinhado. Não foi apenas Saulo que caiu, foi seu ego, sua visão limitada, sua antiga identidade. A queda não é fracasso, é reinício. Psicologicamente, é o ponto onde a mente se abre para a mudança. Espiritualmente, é o momento em que Deus alcança o espaço que o orgulho não permitia. Paulo só se levantou porque primeiro caiu. Só enxergou porque primeiro ficou cego. Eis o paradoxo das grandes transformações. Deus frequentemente interrompe nossa caminhada para nos salvar de nós mesmos. Esse processo acontece em todos nós quando a graça toca as regiões internas que resistiam à verdade. Naquele instante, Jesus não acusou Saulo, apenas perguntou: por que você me persegue? A verdadeira cura começa quando Deus nos confronta não para punir, mas para revelar o que não vemos. Em seguida, Cristo o conduz. Levante-se e entre na cidade, lá lhe dirão o que fazer. Atos 9, 6. A espiritualidade autêntica sempre reconstrói a partir da obediência, não da pressa. É a entrega que abre caminho para o propósito. E porque a Bíblia também revela um princípio de concordância espiritual, se 2 de vocês concordarem na terra, meu Pai no céu o fará. Mateus 18, 19. Se essa verdade tocar o seu espírito, registre nos comentários sua concordância. Não é ritual, é princípio. Aquilo que confirmamos na terra cria alinhamento com o céu, e a mesma graça que transformou Paulo começa a operar em nós. Paulo descobriu um segredo que poucas pessoas aprendem na vida: a arte do contentamento. Não um conformismo passivo, mas a capacidade de permanecer inteiro quando tudo ao redor está em movimento. Ele escreve: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E completa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. Essa declaração não nasce da ausência de problemas, mas da maturidade espiritual de alguém que atravessou prisões, fome, rejeição e ainda assim conservou um eixo interno. Esse eixo não era emocional nem mental, era espiritual. A psicologia moderna explica que a inquietação nasce da crença de que sempre falta algo. O estoicismo ensina que o controle não está nas circunstâncias, mas sim na forma como reagimos a elas. A fé revela que quando Cristo é o centro, as variações externas não têm mais poder absoluto sobre o coração. Paulo se tornou um homem livre, não porque as situações melhoraram, mas porque ele aprendeu a acessar uma força que não dependia das situações. Isso é pura física espiritual. Assim como um campo magnético interno estabiliza partículas ao seu redor, a presença de Deus estabiliza a alma de quem confia plenamente. O contentamento não significa ausência de dor, mas ausência de desespero. Não significa que tudo está perfeito, mas que você se sabe sustentado. Quando Paulo declara: posso todas as coisas, ele não está falando de conquistas extraordinárias, mas da força para suportar, adaptar-se, recomeçar, confiar e manter o coração em equilíbrio quando a vida oscila. É a energia divina sustentando a fragilidade humana. A graça não remove o peso, mas reforça o interior para que o peso não esmague. Esse estado é fruto de aprendizado, não de impulso.
Paulo diz: aprendi. Ninguém nasce sabendo permanecer em paz no caos. É um treinamento espiritual. Orar quando a mente grita, agradecer quando a alma quer reclamar, respirar quando o medo tenta dominar, entregar quando o ego quer controlar. Essa disciplina é o que a Bíblia chama de mente firmada em Deus. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. A mente alinhada à presença divina cria um campo de estabilidade que transcende as circunstâncias. O segredo do contentamento é simples e profundo. Quando Cristo é a fonte, nada externo define o clima interno. Paulo afirma com clareza: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aqui, o apóstolo não descreve um campo de guerra físico. Ele revela uma realidade espiritual que se manifesta dentro da mente, das emoções e da energia que emitimos. A verdadeira batalha nunca está nas pessoas, mas nas forças que tentam manipular pensamentos, distorcer percepções e enfraquecer o espírito. A psicologia moderna chama isso de padrões sabotadores. O hermetismo chama de forças densas do plano mental. A Bíblia chama de ciladas do inimigo. A armadura de Deus não é metáfora, é princípio. Cada parte dela representa uma frequência espiritual. A verdade funciona como um campo vibracional que dissipa enganos, porque a mentira não resiste à luz. A justiça funciona como proteção emocional. Quando o coração está alinhado ao que é correto, a culpa e a confusão não conseguem entrar. A fé atua como um escudo energético. Assim como a física quântica mostra que a observação altera a realidade, a fé direciona o estado interno e cria novas possibilidades. A salvação protege a identidade. A palavra de Deus funciona como espada, porque corta ilusões, paradigmas antigos e pensamentos destrutivos. É importante perceber que Paulo não diz: usem parte da armadura, mas toda. Isso indica que a vida espiritual não pode ser seletiva. A mente precisa estar cingida de verdade, o coração revestido de justiça, a alma fortalecida pela fé, a consciência ancorada na salvação e a mente treinada na palavra. Quando uma dessas áreas falha, o inimigo encontra brechas. A maior batalha sempre acontece nos pensamentos, porque eles moldam emoções, que moldam decisões, que moldam destinos. A Bíblia ensina: como alguém pensa no seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. O inimigo sabe disso. Por isso, a guerra espiritual não é feita de eventos sobrenaturais impressionantes, mas de pequenas sugestões, medos silenciosos, pressões internas, distrações, comparações, ansiedade e mentiras sutilmente plantadas. A armadura de Deus é a disciplina diária que protege o campo da mente e mantém o coração consciente da verdade. Vestir a armadura é um ato de vigilância. É decidir todos os dias não permitir que pensamentos tóxicos dominem o coração. É escolher não absorver a energia do mundo. É manter a mente firme no que é eterno. Quando Paulo fala dessa batalha, ele não quer que temamos, mas que despertemos. Ele quer que entendamos que a força espiritual não é uma emoção, mas um estado de consciência alinhado com Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poucas frases expressam tão claramente o mistério espiritual que transformam o ser humano por dentro. Paulo pediu a Deus que removesse o que chamava de espinho na carne, algo que o ferida, limitava e o fazia sentir sua própria fragilidade. Mas a resposta do céu não foi a remoção do problema, e sim a revelação de um princípio. Há forças que só emergem quando a autossuficiência é desmontada. A fraqueza no reino espiritual não é deficiência, é abertura.
A psicologia reconhece que os momentos de vulnerabilidade rompem estruturas rígidas e nos colocam diante da verdade sobre nós mesmos. O estoicismo ensina que a dor não destrói o sábio, ela o burila. A física quântica afirma que um sistema só se reorganiza quando há colapso de estado. E a Bíblia mostra que esse colapso interior é o espaço onde a graça opera com mais profundidade. Deus não prometeu remover tudo o que dói, mas prometeu sustentar o coração em cada dor. Porque quando estou fraco, então sou forte. Essa declaração de Paulo não é poesia, é percepção espiritual elevada. A vulnerabilidade expõe o que precisa ser curado, desmonta ilusões e revela dependências ocultas. Muitas vezes queremos ser fortes demais, controlar demais, prever demais, e por isso carregamos pesos que ninguém pediu para carregarmos. A fraqueza de Paulo não o diminuiu, o conectou. Quando ele parou de lutar para parecer invencível e começou a depender da graça, ele entrou em um campo de força espiritual que não vinha dele. É exatamente nesse ponto que a graça age como energia restauradora. Ela não anula a dor, mas a ressignifica. Não retira o espinho, mas evita que ele nos defina. E há algo ainda mais profundo. A fraqueza de Paulo o manteve humilde. Se ele tivesse somente vitórias, talvez tivesse se perdido na soberba, como qualquer ser humano poderia. Deus não desperdiça dor. Ele usa aquilo que tentaria nos quebrar para nos tornar mais conscientes, mais sensíveis e mais maduros. Essa é a alquimia espiritual da graça. Transformar vulnerabilidade em autoridade, ferida em sabedoria e limitação em dependência santa. E se essa reflexão estiver fortalecendo a sua caminhada, mantenha essa fonte viva. Acompanhe o canal e esteja perto dessa atmosfera espiritual que te edifica. Às vezes, uma única palavra no momento certo mantém a fé acesa. E Paulo nos lembra que fé sustentada é fé que vence. Quando Paulo afirma, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse fé a ponto de mover montes, se não tiver amor, nada serei. Ele não está apenas exaltando um sentimento, ele está revelando a estrutura fundamental da vida espiritual. O amor, para Paulo, não é emoção, é essência. Ele é a fibra que sustenta toda a expressão de sabedoria, poder, fé e serviço. Qualquer virtude desconectada do amor se torna vazia, mecânica e espiritualmente estéril. A física quântica descreve que tudo no universo responde à frequência. A psicologia afirma que a intenção molda a ação. O hermetismo ensina que aquilo que emana de nós retorna a nós multiplicado. E a Bíblia revela que Deus é amor. É por isso que Paulo coloca o amor como filtro de tudo. Sem essa frequência, até os maiores dons se tornam um ruído. Com ela, até o menor gesto se torna semente de eternidade. O amor é o único poder que transforma sem violentar, convence sem forçar, cura sem invadir. Ele reorganiza o interior humano como a luz reorganiza partículas. Ele produz ordem onde havia caos, sentido onde havia secura. O amor é a vibração mais elevada do espírito, e por isso Paulo o coloca acima da fé e da esperança. Onde há amor, há alinhamento com o próprio caráter de Deus. Mas é importante lembrar que o amor bíblico não é fragilidade emocional, é uma escolha consciente. Amar é um ato de coragem espiritual. Amar é manter o coração limpo quando as circunstâncias tentam endurecê-lo. Amar é responder com sabedoria quando a vida pressiona. Paulo sabia disso, porque viveu isso. Perseguiu, feriu, e mesmo assim foi alcançado e curado por um amor que não esperou que ele merecesse. Esse amor o redefiniu. E é por isso que ele diz que, sem amor, nada do que fazemos tem valor real. Esse é o ponto central. O amor é o critério pelo qual Deus avalia a intenção, não apenas a ação. Podemos servir sem amar, ajudar sem amar, ensinar sem amar,
Mas nenhuma dessas coisas produz fruto eterno. O amor é a base quântica, psicológica e espiritual que dá autenticidade ao que fazemos e integridade ao que somos. O convite de Paulo não é sentimental, é radical. Permita que o amor molde sua consciência, que ele seja o filtro da sua fala, o direcionamento das suas escolhas, as raízes das suas decisões. Porque tudo que nasce do amor permanece, e tudo que nasce sem ele se desintegra. Quando Paulo escreve, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, ele está descrevendo o núcleo da verdadeira espiritualidade. A fé não começa em emoções, mas em percepção. Não começa no comportamento, mas na consciência. Conformar-se é permitir que o mundo dite o ritmo, forme padrões e instale crenças que modam silenciosamente o interior. Transformar-se, porém, é o oposto. É romper com essas programações e permitir que Deus redefina a maneira de pensar, sentir e interpretar a realidade. A física quântica já demonstrou que a percepção influencia o resultado. A neurociência mostra que a mente pode ser reestruturada através da neuroplasticidade. E a psicologia afirma que nenhum pensamento é neutro. Todos constroem caminhos internos. Paulo une tudo isso ao revelar que a mente renovada não nasce de esforço humano, mas da rendição à verdade divina. Ele diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O nascimento espiritual não é uma metáfora, é uma mudança de estrutura. A velha criatura funciona por padrões automáticos: medo, autoproteção, desejo de controle, repetição de histórias antigas. A nova criatura, porém, nasce de uma mente realinhada com Cristo. Uma mente que respira propósito, que enxerga com discernimento, que age com sabedoria e que já não depende das circunstâncias para encontrar direção. A transformação não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. A Bíblia sempre apontou isso. Mudança duradoura não é comportamento reprogramado, é identidade reconstruída. Renovar a mente é trocar ruídos por verdade, é trocar pensamentos destrutivos por promessas, é colocar cada área da vida sob a luz divina. Paulo usa a palavra transformai-vos, que no original grego é metamorfou, a mesma raiz de metamorfose. Assim como uma lagarta não melhora, ela se torna outra forma. O cristão não é chamado para tentar ser um pouco melhor, mas para se tornar alguém novo. A graça não é cosmética, ela é estrutural. Ela mexe em camadas profundas, cura memórias, alinha motivações e reprograma a consciência. E essa renovação não acontece em um único dia, mas em um fluxo contínuo. Todo dia, pensamentos antigos tentarão voltar. Todo dia, a pressão do mundo tentará impor seus padrões. Mas todo dia também, o Espírito Santo oferece direção, luz e consciência. Esse é o processo da metanoia. Trocar padrões humanos por padrões divinos. Trocar reatividade por discernimento. Trocar medo por confiança. E assim, pouco a pouco, a nova criatura se torna mais nítida e mais viva dentro de nós. Quando Paulo descreve o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Gálatas 5, 22, 23, ele não está falando de virtudes isoladas, mas de uma única realidade espiritual que se expressa em múltiplas formas. É como um fruto com vários gomos. Cada virtude revela uma faceta do caráter de Cristo sendo formado dentro de nós. Não é comportamento treinado, é natureza regenerada. Não é esforço humano, é obra divina fluindo através de uma consciência amadurecida. O termo fruto é profundamente simbólico. Fruto não nasce por pressão, nasce por conexão. Assim como uma árvore não força seus galhos para produzir, mas apenas permanece enraizada, o cristão não gera o fruto do Espírito por tentativa e erro, mas pela permanência em Deus. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, 5. A vida espiritual não é autocorreção,
É autotransformação através da conexão com o Espírito Santo que molda o interior silenciosamente até que o exterior reflita a mudança. A psicologia contemporânea reconhece que estados internos produzem comportamentos coerentes. O hermetismo ensina que aquilo que carregamos dentro determina o que manifestamos fora. A física quântica aponta que a vibração interna altera campos ao redor. Paulo une tudo isso ao mostrar que o fruto do Espírito é o estado vibracional mais elevado que o ser humano pode alcançar, porque é o próprio Espírito que o produz. O amor é a raiz, a alegria é a expansão, a paz é o equilíbrio, a paciência é a maturidade, a bondade é a expressão, o domínio próprio é a consciência alinhada. O domínio próprio, aliás, revela algo essencial. Quando o espírito governa o interior, o exterior deixa de governar o indivíduo. O cristão não é mais refém das emoções instáveis, das pressões sociais ou das narrativas do mundo. Ele se torna livre para escolher quem quer ser, e essa liberdade não é anarquia, é disciplina espiritual consciente. É a liberdade que nasce da luz e não do ego. O fruto do Espírito também funciona como testemunho silencioso. Muitas pessoas nunca ouvirão um sermão, mas sentirão a presença de Deus através de alguém que carrega paz em tempos de caos, alegria em tempos difíceis, amor onde existe dureza. Paulo sabia que o maior argumento espiritual é uma vida transformada. E é por isso que ele disse: contra essas coisas não há lei. Nada pode impedir o fruto do Espírito de florescer em quem vive enraizado em Deus. E se essa verdade construiu algo dentro de você, permita que ela alcance outros. Compartilhar também é parte do propósito quando uma palavra toca a alma, porque aquilo que ilumina você pode muito bem ser a resposta que alguém está esperando. Ao chegar ao final da vida, Paulo declara: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Não há orgulho nessas palavras, mas consciência. Ele não fala de títulos, conquistas materiais ou homenagens humanas. Ele fala de fidelidade, a única medida eterna. A vida de Paulo prova que grandeza espiritual não nasce de ausência de dores, mas de constância em meio a elas. Ele foi preso, rejeitado, perseguido, traído, mas não desistiu. A fé dele não era emoção, era decisão. Essa coroa da justiça não representa poder terreno, mas sim o reconhecimento divino de uma vida que permaneceu alinhada ao propósito, mesmo quando tudo ao redor gritava para que ele parasse. Paulo não foi perfeito, mas foi constante, e constância é a marca daqueles que entenderam que a jornada é mais importante do que a velocidade. Ele correu sua carreira sem se comparar, sem disputar com outros, sem buscar validação humana. Sua corrida era interna. Seu prêmio era eterno. A psicologia moderna confirma que pessoas que vivem com propósito possuem maior resiliência, sentido e clareza emocional. O estoicismo ensina que o que controla o homem não é o que acontece, mas o significado que ele atribui ao que acontece. A física quântica afirma que energia segue intenção. Assim também Paulo viveu. Ele direcionou sua energia ao que era eterno, não ao que era urgente. Ele viveu pelo alto e, por isso, não foi destruído pelo que acontecia embaixo. A fidelidade também é movimento interno. Guardar a fé não é segurar crenças, é manter o coração desperto. É decidir, repetidas vezes, permanecer firme quando tudo ao redor tenta dispersar, confundir ou desviar. É carregar luz quando o ambiente parece escuro. É manter a verdade viva dentro quando o mundo oferece atalhos. É lembrar que a eternidade pesa mais do que qualquer dor temporária. Paulo compreendeu isso e é por isso que suas palavras atravessam séculos. A vida dele nos ensina que a caminhada cristã não é corrida de explosão, é maratona espiritual. Não é sobre quantas vezes caímos, mas sobre quantas vezes nos levantamos com graça. A coroa da justiça não é para os mais rápidos, nem para os mais talentosos. É para os fiéis, para aqueles que, mesmo cansados, continuam, mesmo feridos, adoram, mesmo confusos, confiam, mesmo em silêncio, permanecem. A fidelidade é o eco do céu dentro do ser humano. Que essa jornada te lembre que a mesma graça que transformou Saulo em Paulo ainda está viva, ativa e operante hoje.
A graça que te levanta, te sustenta e te direciona. A graça que te faz permanecer quando as suas forças acabam. A graça que te conduz ao propósito e te molda para a eternidade. Caminhe com coragem, constância e consciência, e que Cristo seja sempre o centro que mantém seu espírito firme até o fim.